Fala aí pessoal do Comece a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício de novo, mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. Nosso bate-papo de hoje é uma dúvida bastante recorrente aqui, que é a questão da contagem de calorias na dieta cetogênica. Devo contar? Não devo contar? Vamos esclarecer isso. E essa dúvida é da Sofia Economides. Obrigado, Sofia, pela dúvida. Uma linha só, vamos lá. Bom dia, Dr. Maurício. Tenho a seguinte dúvida. Na dieta cetogênica, devemos contar calorias? Bom, a resposta imediata é somente se você não estiver tendo o resultado que você está esperando, ou se o teu resultado estiver meio arrastado. Vou desenvolver o raciocínio para a gente chegar nessa conclusão. Então, o que acontece? De acordo com os princípios da dieta cetogênica, quando você está fazendo ela certinho, você reganha, porque você perdeu anteriormente, então você ganha de novo uma coisa chamada controle dos seus mecanismos de fome. Tá? O teu organismo ele volta a agir da forma mais lógica, digamos assim, que comi, tem nutriente, está circulando nutriente, então não estou com fome, vou mandar sinal de não estou com fome para o meu cérebro e eu não vou ter vontade de comer. E aí, você tem vontade de comer, tá? Sem aqueles desejos ou coisas do tipo que quando você come um sorvete, você fica doido para comer logo depois, 2 minutos depois você está com fome de novo, ou você comeu alguma coisa e você continua com uma fome de leão, aquelas coisas que os carboidratos refinados em excesso fazem. Você simplesmente ganha o que eu chamo de autorregulação. Tá? E se você está comendo as quantidades certinhas, o recomendado, está fazendo o beabá da dieta cetogênica, comendo mais gorduras, proteína em moderação e carboidratos em baixo nível, você, ao recuperar esse mecanismo de controle da fome, você tende a atingir um equilíbrio das calorias que você ingere. O teu organismo é como se ele começasse a perceber que você vai ter um limite máximo de calorias que você vai conseguir ingerir. Só que isso não vai funcionar para todas as pessoas. Para mim funcionou maravilhosamente bem. Eu fazia o controle com o aplicativo, eu vou citar um algoritmo, digamos assim, para você seguir, e fazia o controle apenas dos carboidratos, que é a primeira coisa que você tem que controlar, da ingesta de carboidratos. E o que acontecia? Como eu estava comendo gorduras e proteínas, assim, o que eu aguentava, tá? Eu comecei a perceber que as calorias ficavam sempre no mesmo nível. Sempre no mesmo nível, porque eu não aguentava comer mais do que aquilo. Eu estava comendo coisas bastante calóricas e bastante saciantes e recuperando os meus mecanismos de fome, de controle da fome, perdão. E aí eu simplesmente não tinha vontade. Eu naturalmente comia a quantidade de calorias que eu precisava. E, principalmente, eu tive resultado. E aí, emagrecendo, certo? Então, nesse caso, por exemplo, para que eu vou contar calorias se o que eu estou fazendo, o que eu comecei a fazer inicialmente, que é controlar o carboidrato, é a primeira coisa que precisa ser feita, para que eu vou controlar a caloria? Se eu só controlei o carboidrato, meu organismo fez o resto do serviço. Mas aí tem algumas pegadinhas, tá? Nem todo mundo vai conseguir essa proeza. E aí vem o segundo ponto que eu recomendo que seja feita. Se por acaso você controlou os carboidratos, que isso aí tem que fazer sempre, controlou o nível de carboidrato, tá emagrecendo, tá comendo lá gordura, proteína, etc. Tá emagrecendo? Só continua, não precisa fazer mais nada, tá? Então você controlou o nível de carboidratos, mas não está tendo o resultado esperado ou não está emagrecendo. Aí vão entrar outros fatores. E o segundo fator é a proporção de macronutrientes. É aquilo que eu sempre falo aqui, você comer 70% de gordura, no máximo 20 a 25% de proteína e 10% de carboidrato no máximo. Essa é a segunda coisa que você precisa controlar. Ligado a isso também vem o controle do nível de proteínas. O que acontece? Pode ser, e infelizmente eu tive alguns casos que isso aconteceu, que a pessoa controlou o nível de carboidrato, tá lá comendo as calorias, não sei o que, mas às vezes ela não tem uma regulação muito boa. Ela não se manca, ou principalmente não está prestando atenção nos sinais de fome. E isso acontece muito quando você come por costume. Chega a hora do almoço, você come, mesmo sem estar com fome. É o famoso comer sem estar com fome. Se você não tiver fome, não coma. Tá? Porque se você estiver sem fome e comer só porque é hora do almoço, ou comer um lanche porque você está com vontade de comer lanche, como as coisas que você ingere na dieta cetogênica são bastante calóricas, você fatalmente pode extrapolar o seu nível de calorias. Tá? E aí começa a sabotar o resultado, e aí é que você pode ser que precise olhar para as calorias.
Junto a isso, como eu falei, tem a questão do nível de proteínas também. Isso são coisas que eu costumo fazer quando eu não estou tendo os resultados que eu desejo. Tá? Porque tem gente, novamente, que tem gente que basta controlar o carboidrato. Eu vou falar quem são essas pessoas, que basta controlar o carboidrato que começa a emagrecer. Tem gente que vai ter mais dificuldade, e aí você usa essas medidas, não alternativas, mas outros parâmetros que você vai avaliar. E aí o controle do nível de proteína, não só da porcentagem, mas também você olhar para ver se você não está extrapolando na quantidade de proteína absoluta. Então o exemplo que eu dou, por exemplo, você pode estar comendo 20% de proteína, mas você está ingerindo só 1.000 calorias por dia. Mas você pode também estar ingerindo 2.000 calorias por dia e as proteínas perfazerem 20%. Só que aí a quantidade absoluta de proteína é maior na pessoa que comeu 2.000 calorias. E isso pode estar acima da quantidade de proteína, grama por quilo de peso, que você poderia ingerir diariamente sem extrapolar a sua... sem provocar a gliconeogênese e a sabotagem da cetose. Então essa quantidade fica mais ou menos entre 1 a 2 gramas por quilo de peso. Quanto mais baixo, melhor. Tá? Esse é mais um parâmetro para você avaliar quando a coisa não estiver indo como você espera. Então, novamente, nível de proteínas e porcentagem dos macronutrientes e também prestar atenção se você está comendo por comer. Que é o que eu chamo de comer por comer. Chegou a hora do almoço, você vai comer, mesmo que você não esteja com fome. Se você não está com fome, não coma. Ponto. Isso é importantíssimo. Respeitar os sinais de fome do seu organismo. E alguns casos mais resistentes, aí é que vem a hora de controlar as calorias. Justamente por aquilo que eu falei. Você pode estar com tudo isso sob controle, mas se você estiver extrapolando nas calorias, comendo demais, tá? O que dificilmente vai acontecer se você respeitar os seus sinais de fome, mas se você estiver extrapolando nas calorias, e em alguns casos pode ser que você precise calcular a sua taxa metabólica basal e comer menos calorias que isso, criar um déficit de calorias, tá? Nesses casos, eu recomendo que se controle as calorias sim, e isso costuma resolver, a famosa solução de problemas da dieta cetogênica. Então, recapitulando aqui rapidinho, começou controlando os carboidratos, tá? Vai comer mais gordura, mais proteína, pode ser que só isso resolva, e se só isso resolver, você não precisa fazer mais nada, não precisa contar caloria nem nada. Depois prestar atenção, se você está comendo por comer, ou se você está respeitando os sinais de fome do seu organismo, prestar atenção no nível de proteínas, tá? Prestar atenção na porcentagem dos macronutrientes, e se nada disso der certo, você passa a contar caloria, que aí vai resolver, tá? Não é todo mundo que vai chegar nesse estágio não, mas isso pode acontecer sim. E por fim, eu fiz umas anotações aqui sobre os grupos que vão ter mais sucesso, que tendem a ter mais sucesso na dieta cetogênica. Eles apenas controlam o nível de carboidrato e a coisa vai por si só. São as pessoas também que perdem mais peso, tá? Aqueles relatos, provavelmente, que você lê por aí, de pessoas que perderam, perdi 5 quilos em uma semana, tô super satisfeito, perdi 11 quilos, não sei o que, aqueles relatos que criam uma expectativa elevadíssima, que é difícil de lidar, inclusive futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque não é a realidade da maioria das pessoas. Então essas pessoas tendem a estar nesses grupos que eu vou citar agora. Então vamos lá. Primeiro de tudo são as pessoas mais novas, obviamente porque tem um metabolismo acelerado. Depois, as pessoas que têm resistência à insulina ou diabetes, que acabam sendo pessoas que estão muito acima do peso, tá? E justamente é um dos grupos que vai entrar aqui, as pessoas que estão extremamente acima do peso, porque essas pessoas têm mais gordura para perder, tá? E também a dieta cetogênica funciona muito bem para quem já tem resistência à insulina ou diabetes, tá? Ela costuma causar esses resultados absurdos. As pessoas que são virgens de dieta, justamente porque se você já é veterano de dieta, o teu corpo ele pesca, ele começa a criar uma resistência, entre aspas, que eu já expliquei num vídeo anterior. E somado a isso tem a perda muscular, tem uma série de fatores aí que pessoas que já vêm fazendo dieta ioiô há muito tempo, fica cada vez mais difícil emagrecer. As pessoas que estão, como eu citei anteriormente, também as pessoas que estão muito acima do peso são as pessoas que vão ter resultados que provavelmente não vão precisar contar calorias. Os homens, porque o homem tem um metabolismo mais acelerado, e aqui vai até uma experiência pessoal. Todos os problemas que eu, no meu trabalho como coach, os problemas que eu tenho de controle, que eu preciso fazer todo esse remanejamento de controle de proteína, controle dessas coisas, eles acontecem quase sempre com mulheres.
os homens não costumam ter esse problema. Não sei se, eu não posso afirmar que é uma questão de disciplina, que o homem é mais focado, que o homem malha mais, coisa do tipo, mas isso é comprovado que é mais fácil para o homem emagrecer do que para a mulher, especialmente se a mulher estiver acima dos 40 anos, é uma coisa um pouco mais complicada. Aí vem questões de metabolismo, hormonais, outras histórias. E as pessoas que praticam, por fim, quem vai conseguir emagrecer com mais sucesso, as pessoas que praticam atividade física por motivos óbvios. Então, se você se inclui nesses grupos que eu citei anteriormente, provavelmente você não vai precisar fazer contagem de caloria. Controlou o carboidrato, a coisa vai ir ladeira abaixo. Mas se você tiver... E não necessariamente se você não estiver nesse grupo, você também vai precisar contar calorias. Mas é aquilo que eu falei, contagem de calorias na dieta cetogênica tende a uma autorregulação e você tende a não precisar fazer. Mas se precisar, tá? Aqui eu já dei o passo a passo como e quando aplicar isso. Certo, Sofia? Então, novamente, obrigado pela tua dúvida. E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o seu like aqui, se inscreve no canal também se você ainda não inscreveu para receber atualização e novos avisos de quando eu postar um vídeo novo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!